Bueno, a gente chegou a fazer Vamos dar então continuidade às segundas jornadas da educação. Convosco, professor Carlos Neto. Obrigado. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar vídeo dela na Manuela Dias, também cumprimentar o presidente da Associação Pereira da Mota, a falhar, e obviamente também o professor da faculdade, muito responsável, o professor Barcelona. Não posso deixar também de dar uma palavra à minha colega e amiga Ana Quitério, que é um pouco a alma da organização deste evento. Bem, queria também falar. Eu devo dizer que sou normalmente potencializador de avarias nas novas tecnologias. Há um problema sobrenatural que acontece comigo de uma forma regular. Bem, meus amigos e minhas amigas, eu gostava de falar-vos sobre vários assuntos, mas que se reúnem num só e que têm a ver com o facto de as crianças e jovens terem necessidade de crescer de forma saudável, seja de um ponto de vista físico, de um ponto de vista mental, de um ponto de vista social e de um ponto de vista emocional. E uma das melhores variáveis mais robustas que temos ao nosso alcance é o jogo e a motricidade. O jogo e o movimento. O jogo é movimento. Nós sabemos que nas últimas décadas, nos últimos 40, 50 anos, houve uma transformação extremamente violenta nas sociedades desenvolvidas, em desenvolvimento e nas sociedades pouco desenvolvidas. Significa que tem havido grandes transformações sociais, grandes transformações nos imaginários, grandes transformações nas estruturas que funcionam no nosso cotidiano, desde a família, desde a escola, até aos modelos de funcionamento do ponto de vista político e das políticas sociais. Nós não podemos comparar o que era a vida há 40 anos e o que é a vida hoje. Tudo mudou, obviamente, para um modelo melhor do ponto de vista de que é a qualidade de vida. Significa que não podemos comparar o que era o tempo que vivíamos sem capacidade de opinião ou sem capacidade de expressão e hoje vivemos numa democracia plena. Mas, no entanto, há aspectos que nesta transformação não podemos deixar de falar, de refletir sobre as suas consequências que estão a acontecer hoje nas nossas crianças e jovens. Há alguns esquecimentos que vou tentar aqui retomar, recordar, refletir para todos, numa perspectiva, diríamos, integrada, ecológica, se quisermos, vou levantar, portanto, grandes questões à volta do que significa estas transformações. Tenho 40 anos de experiência de criança todos os dias e também na formação dos meus alunos na universidade e tenho verificado que estas mudanças têm tido consequências muito nefastas nas crianças dos nossos dias. Aliás, o título deste evento, dos fotógrafos hiperativos, é bem escolhido nesta matéria, porque provavelmente nós temos hoje crianças muito vulneráveis, por um lado, e por outro, agitadas. Entre a vulnerabilidade e a agitação, é preciso fazer uma reflexão séria do que é que está a acontecer no meio desta situação. E, nesta perspectiva, gostava de começar por dizer que as crianças não são angelicais, nem exatamente.
Quer dizer que as crianças são impertinentes. As crianças fazem asneiras. As crianças necessitam de fazer energia. As crianças necessitam de fazer perguntas. As crianças necessitam de mudar, transformar, com grande rapidez. E normalmente acham os adultos e os educadores muito chatos e muito velhos. É normalmente o que eles fazem. E porquê? Porque provavelmente não os entendem naquilo que são as suas necessidades fundamentais. As crianças aprendem por si mesmas, porque têm essas capacidades biologicamente estruturadas. Têm também a necessidade que sejam criados contextos desafiantes para que elas possam aprender aquilo que é essencial para a sua vida. E, neste sentido, as crianças precisam de sonhar. As crianças precisam de experimentar. As crianças precisam de brincar mais. As crianças necessitam de ser mais empreendedoras. Necessitamos de ouvir as crianças, mais do que impor. Temos que saber negociar essa relação entre o que é ser criança em crescimento e, por outro lado, o que ela necessita de aprender. O que nós ensinamos, muitas vezes, deve ser enquadrado em contexto em que ela possa aprender com inteligência e possa ter a possibilidade de fazer perguntas pertinentes em função das suas inquietações. Isto significa, portanto, que elas têm que fazer erros, e esse é com os erros que elas aprendem. É com a experimentação que elas se fazem. E, neste sentido, há uma primeira premissa que eu gostava de vos falar. Do meu ponto de vista, há um verdadeiro esquecimento na sociedade moderna, e principalmente ao nível do sistema educativo, do que é o corpo da escola. O corpo da escola tem que ser um corpo ativo. O corpo da escola tem que ser um corpo dialogante. O corpo da escola tem que ser um corpo que necessita de fazer experiências no sentido de elas poderem conquistar coisas que são essenciais para a sua maturidade. E, neste sentido, eu trago basicamente 13 ou 14 questões que vou tentar falar e abordar, porque elas todas se interligam e criam uma determinada unidade. O primeiro ponto que eu gostava de vos transmitir é que brincar e ser ativo é um comportamento ancestral. O que é que isto significa? Que todos os animais brincam. E os seres humanos, como animais culturais e sociais, também têm essa necessidade. Com uma pequena diferença, é que há animais mais próximos de nós que têm um espaço de tempo de brincadeira que é necessário e que os fazem no seu cotidiano, mas as crianças e jovens têm uma infância muito longa e por isso necessitam de ter mais tempo para poder usufruir deste comportamento que é inútil, brincar é um comportamento inútil, mas absolutamente decisivo no seu desenvolvimento. Nós temos nas últimas décadas vindo a formalizar, estruturar, organizar, implementar dinâmicas estruturadas e diminuir o tempo informal ou o tempo de brincadeira livre. E isto é um erro grave que se cometeu do ponto de vista do que é a educação familiar, a educação escolar e aquilo que é o conceito de tempo livre. Nesse sentido, nós diríamos que todos os seres animais têm necessidade de investir muita brincadeira por duas razões. Em primeiro lugar, aquilo que Darwin já falou há mais de 110 anos atrás. Necessidade de sobreviver. Brincar é um comportamento que é ensaiado no sentido da criança poder sobreviver. E, em segundo lugar, é um comportamento fundamental para a criança se poder adaptar. Adaptar de diversas formas. Quer numa dimensão motora, de uma dimensão emocional e de uma dimensão social. E por isso, mexer o corpo, ser ativo com o corpo, é uma necessidade básica. Nós inventámos estes dispositivos preguiçosos de ter o corpo quieto, de ter o corpo, de facto, sem despesa de energia, como se isso fosse algo importante. E esquecemos-nos que, quanto mais baixamos na idade, mais necessidade existe de despender energia, de mexer o corpo para poder aprender. Educar é, no fundo, uma situação simples de dar proximidade e afeto para as crianças que precisam e dar distância e autonomia para as crianças que já têm essa possibilidade.
O que está a acontecer no nosso tempo, no nosso tempo, é que nós superprotegemos exageradamente essa relação que se estabelece aqui. Quer dizer, João Santos dizia isso há muitos anos, não é? Procurar autonomia e procurar proximidade. E educar isso. Criando dinâmicas e contextos inteligentes para que as crianças procurem, sempre possível, poderem ter autonomia. O corpo e os seus dispositivos estão todos construídos para que nós possamos conquistar a autonomia. Nós nascemos para correr, para viver, para nos desenvolver. Todos os dispositivos estão à frente do nosso corpo. Os olhos, as mãos, pesados os bíceps, com a extensão completa do membro inferior e superior. Lá atrás nós temos uma coisa importante, que é uma coisa que não temos lá. E, portanto, tudo que é fundamental está à frente do nosso corpo. E, por isso, mover o corpo, isto é, transportar o corpo no espaço, é absolutamente essencial. Para aprender. O que é aprender? Aprender é pôr esta dinâmica, estes dispositivos sensoriais, perceptivos, mentais do corpo em ação. Hoje faz-se um esforço inacreditável para ter a criança intelectualmente ativa e culturalmente passiva. Por isso digo que o corpo está esquecido na escola. E todos os animais necessitam fazer brincadeiras com algumas características que são essenciais. Primeiro, perseguir e ser perseguido. E lutar pelo outro. A luta, a perseguição, são formas de identidade do lugar, de identidade do espaço, de procura de adaptação do que é compreender a relação entre o meu corpo e o do outro. No fundo, a relação entre ataque e defesa. Todos os animais fazem isso para sobreviver. Se vocês repararem nos recreios, as crianças, as brincadeiras que mais fazem são exatamente estas, são de natureza ancestral. Todos os animais correm atrás para matar, simbolicamente os humanos e realmente nos animais para sobreviver. E por isso eles brincam na infância como instrumentos poderosos para que no futuro possam, de facto, sobreviver, caçar. As crianças caçam quando são pequenas. E essa maneira como o fazem, em brincadeiras como os polícias de ladrões, o toque e fora, todas essas brincadeiras de perseguir e ser perseguido, são formas essenciais para ter identidade, autoestima, autocontrole e capacidade de aprender. Todas as crianças que não fazem isto, eu costumo chamá-las como totó. São aquelas vulneráveis, sem jeito, que têm uma determinada incapacidade de ter iniciativa, de serem crianças, de facto, como a todos deve ser. Essas são normalmente maniatadas por uma manipulação sutil que as faz serem extremamente frágeis, extremamente vulneráveis e até muitas vezes potenciais vítimas de outras. No entanto, há outras com excesso de energia, nas camadas de hiperante. Esse problema já está aqui mais ou menos clarificado, mas à frente falaremos sobre isso. Quer dizer que deixem as crianças lutar, deixem as crianças perseguirem, deixem as crianças fazer essas brincadeiras que faz parte de todos os animais, que é absolutamente essencial. Nós, em média, temos 30 a 35 anos hoje em dia na sociedade moderna que não fazemos nada. Isto é, para sermos alguém, temos que andar 30 a 35 anos para conseguir ter autonomia laboral. E, portanto, é preciso um investimento enorme de tempo para que seja possível sermos produtivos. Nós não mudámos muito. Nós não mudámos muito ao longo de milhares de milhões de anos. Quer dizer, mudou pequenas coisas. Pequenas coisas. Quer dizer, continuamos a ser animais, vamos todos conhecer, independentemente da classe social que temos. E por isso, esta necessidade de ter o corpo em movimento é fundamental. Porque senão, criamos doenças modernas que estão aí, hoje em dia, para além dos elementos ambientais que podem ser também perigosos, os insetos, não é? Estão sempre a aparecer bactérias, estão sempre a aparecer coisas, e o organismo tem que ter necessidade de resiliência. E essa resiliência prepara-se desde que o corpo seja ativo, desde que faz, desde que é criança, desde que é adolescente. Tem que despender muita energia para conseguir ter essa capacidade imunológica para poder resistir.
Na minha infância, por exemplo, uma das brincadeiras que eu mais adorava é ir ao lixo, por exemplo. Fiquei vacinado para todas as vezes que estão por aí, não é? Porque era uma descoberta fantástica. Ir ao lixo. Naquele tempo descobria-se os patinhos, os flecos e coisas do género, as classes sociais mais avançadas, que eram para a classe pobre. E isso era fundamental. Descobrir o envolvimento dos rodeios. Descobrir o que está para além de mim. Descobrir o que está para além do meu próprio corpo. Isso era fundamental. E por isso, deixem as crianças brincar com as brincas de galas. Eles não fazem mal a ninguém. Eu costumo dizer que as crianças, quando brincam com estes artefactos, e que se não os tiverem de forma real, eles se inventam, com pau, com pedra, etc. Isto é uma forma de civilizar o corpo. Matar o outro simbolicamente é uma forma de civilizar o corpo. Brincar é uma forma de reprimir instintos básicos a si. E por isso, como o desporto para os adultos é uma matança global, não é? Aos domingos há matanças verdadeiras por aí, da mesma maneira, se fossem matanças simbólicas, e ficam todos muito satisfeitos, acabam por ser orgásmos coletivos, não é? Da mesma maneira, as crianças fazem quando são pequenos. Isto é, têm necessidade de simbolizar o jogo simbólico, de matar o outro, exatamente para civilizar o corpo. E é isso que a civilidade. E o que é que acontece quando não damos a oportunidade das crianças de poderem fazer? Temos problemas. Elas começam a criar problemas. As crianças não sabem atacar, não sabem defender, não têm noção do território, não lutam entre elas. Eu vejo com muito desagrado nas minhas aulas hoje, quando as crianças vão lutar, inacreditavelmente, elas já não sabem nada. Porque os pais não brincam à volta de si. Nos recreios das escolas, as crianças estão retiradas quando há qualquer sinal de proximidade do corpo. Parece que hoje em dia tocar o corpo do outro é ser imediatamente pedófilo, o que é uma coisa inacreditável. Quer dizer que já não se pode agarrar, tocar. É uma das maiores aprendizagens do ser humano, é tocar o outro, agarrar o outro, derrubar o outro. Isto na infância é fundamental. Por isso, deixem as crianças brincar, deixem as crianças correr, deixem as crianças lutar. Claro que há momentos em que certo tipo de criança é agredida sistematicamente. É também sim. É bullying. E é preciso ter cuidado. E é preciso ter atenção. Mas, de uma forma geral, as crianças gostam de lutar, gostam de se perseguir e gostam, portanto, de ter a possibilidade desta motivação intrínseca de poder ser exercida. Porque isso é fundamental para o seu desenvolvimento. Todas as espécies animais o fazem. E por isso, o segundo aspecto é dizer que brincar e ser ativo desenvolve essa capacidade de adaptação. Nós temos que criar, na sociedade atual, uma modernização de estratégias de intervenção ao nível familiar, ao nível escolar e ao nível comunitário, de modo a desenvolvermos este potencial capacidade adaptativa. O que é que eu estou a falar? Da adaptação motora, da adaptação emocional, social e cognitiva. Eu tenho crianças hoje com 6 anos de idade que não sabem saltar a técnica. Eu tenho crianças de 5 anos que não sabem só saltar. Tenho crianças de 8 anos que não sabem saltar a corda. Há crianças com um nível de iliteracia motorial. E isto não pode acontecer. Porque crianças que não conhecem bem o corpo não podem entrar. É uma questão fundamental que elas tenham possibilidade de experimentação ousada do seu próprio corpo em mulher. Isso é uma questão absolutamente essencial. E por isso é preciso ligar este terceiro ponto da capacidade adaptativa a um quarto, que é brincar e ser ativo, implica riscos, implica correr riscos. Isto significa que hoje em dia as crianças têm uma margem de risco muito baixa. A sociedade, os pais, os educadores, os dirigentes políticos encarregaram-se de construir cidades, escolas, habitações, um contexto onde está tudo formatado e onde margem de risco é mínimo. E obviamente que as crianças assim ficam muito vulneráveis e ficam totalmente. Ainda que o conceito autónomo seja difícil de definir cientificamente. Mas devo dizer que, de um ponto de vista intuitivo, acho que é um excelente conceito. Um excelente conceito. Para tentar perceber esta incapacidade das crianças de poderem ser mais selvagens
poderem ser mais ousadas na maneira de responderem a essas necessidades biológicas e essas necessidades sociais e culturais no seu desenvolvimento. Brincarem mais. Reparem, as pessoas só viajar já não devem. Há qualquer coisa de estranho que está a passar. Quer dizer que há uma falta de ousadia de correr perigos, correr riscos de subir o muro, passar vitorioso que está do outro lado. E isto é preocupante, porque isto atinge a mente, atinge o coração, atinge o corpo em toda a sua estrutura, porque o corpo é tudo. A estrutura sensorial, perceptiva, a estrutura cognitiva, a estrutura social. As crianças hoje já não têm possibilidade de explorar o seu desenvolvimento. Veem o envolvimento físico pelo vida do automóvel. Já não o experimentam pelo próprio corpo. Isto é gravíssimo. E, portanto, temos que fazer aqui uma mudança estratégica, uma mudança, uma revolução. Está por fazer uma revolução do que é repor essas necessidades biológicas do corpo de crescer de forma saudável. E, por isso, mais ousadia nos espaços, nos equipamentos, nas situações que criamos às vezes. As crianças têm muita capacidade de autorregulação e de autocontrole. E sabem exatamente onde é que está o problema. Quanto mais as crianças se colocarem em frente a perigos e a maior margem de risco, mais segurança vão ter. Quando menos isso acontecer, mais acidentes vão acontecer. Uma criança cai do 21º andar. Negligência dos pais. É claro que com 5 anos uma criança tem que ter alguma proteção, alguma segurança. Alguém já se interrogou sobre varandas naquela casa. Como é que elas potencializaram a queda? Portanto, temos que pensar numa série de aspectos relacionados com o que é este conceito de margem de risco. Margem de risco na educação, margem de risco no ambiente físico e arquitetónico da escola, o que é a margem de risco que colocamos nas atividades que propomos às crianças. E o risco não é só físico. O risco também é mental, também é cognitivo, também é social. Que propostas lançamos às crianças? Para elas pensarem, descobrirem, investigarem, como a participar em projetos cruzados. As crianças muitas vezes estão fartas daquilo que se faz na escola, porque estão sempre a fazer a mesma coisa. Porque são projetos que estão abaixo das suas expectativas. E porque elas não têm possibilidade de participar. Não são ouvidas como atores. São ouvidos. E de preferência sensação. Por isso, brincar e ser ativo ajuda a desenvolver o cérebro. Felizmente, temos hoje um conjunto de dispositivos de investigação muito sofisticados que nos permitem concluir coisas que há 30 ou 40 anos não era possível. E, felizmente, que nós sabemos hoje que crianças que são ativas, crianças que dependem de energia, crianças que têm possibilidade de socialização e têm contextos físicos suficientemente potencializadores do corpo em atividade, são normalmente aquelas que desenvolvem maiores capacidades do ponto de vista neurológico, do ponto de vista das dinâmicas sinápticas. Quer dizer que mesmo aquilo que já se pode observar no desenvolvimento intrauterino, quer após o nascimento e nos primeiros anos de vida, nós verificamos que as crianças que estão mais ativas têm, de facto, o melhor desenvolvimento do seu cérebro. Estas pesquisas permitem demonstrar que jogo e atividade física na criança permite mais sucesso escolar. Crianças mais brincam no recreio, mais sucesso escolar têm a sala de aula. Quer dizer que o desenvolvimento do cérebro está altamente dependente dessa qualidade de estimulação que o corpo consegue. Estas investigações demonstram também que, de facto, quando nós temos crianças ativas, elas têm melhores capacidades de aprendizagem. E as experiências de investigação experimental demonstraram exatamente as crianças que são, portanto, ativas e aquelas crianças que são sedentárias têm, de facto, diferentes resultados do ponto de vista do seu aprendizagem. Significa, portanto, que crianças ativas aprendem melhor. E,
Obviamente, isto leva-nos ao sexto conceito, que é brincar e ser ativo no recreio e sala de aula tem relação com as atividades académicas. Numa recente tese de doutoramento que fizemos na Faculdade de Ciências Humanas, curiosamente feita da Cooperativa de Ensino, verificámos que as crianças que não têm maturidade intensa, mas maturidade moderada, do ponto de vista físico, e mais especialização, são aquelas que dentro da sala de aula têm maior capacidade atencional e maior capacidade. Isto significa, portanto, que é preciso dar mais atenção aos recreios, dar mais atenção à possibilidade de as crianças serem ativas. Ainda que, até hoje, ainda ninguém me convenceu qual é o critério científico para o conceito de intervalo escolar. Porque é que é 10 minutos, meia hora, 15 minutos, ninguém sabe fazer. A maior parte dos casos é por conveniência dos professores e da organização das disciplinas. Não é por necessidade das crianças. Muitas vezes até as crianças, quando estão do lado do gozo e do prazer de estar no recreio, toca a campainha ou há uma palavra a dizer dentro da apresentação. Era preciso refletir melhor. É preciso fazer mais reflexão sobre o que é a importância do intervalo escolar nas atividades de aprendizagem que acontecem na sala de aula. E provavelmente como é que as crianças aprendem imensas coisas do recreio e deveriam brincar mais na sala de aula para aprender a ser. Provavelmente temos que fazer aqui uma melhor reflexão do que é o funcionamento da escola nesta matéria, de um corpo em ação, quer em linguagens abstratas como é ler, escrever e contar, quer no que respeita ao corpo em ação artística, isto é, quando está a pintar, a desenhar, quando está a cantar, quando está a tocar instrumento musical, etc. Há uma assimetria enorme, eu sei que porquê, entre o que é as atividades consideradas totalmente úteis, ler, escrever e contar, e o que é o ensino. O ensino artístico, em Portugal, não foi de facto devidamente bom. E é uma pena porque muitas crianças têm esse talento que está a ser completamente perdido. Deveria haver aqui um maior equilíbrio, uma maior visualização dessa parte do ensino. A escola não serve só para aprender a ler. E por isso significa que brincar e ser ativo no recreio. Os recreios não podem ser terra de ninguém. Os recreios têm que ser lugares muito significativos de aprendizagem. Desde a creche, ao jardim de infância, ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo. Uma margem de risco, uma margem de aventura, absolutamente aliciante, para que as crianças gostem de estar na escola. A gente parece que é enorme que dizer crianças, aliás, as crianças, só faz bem, as temperaturas abaixo de zero, e elas vêm para as escolas. Nas escolas portuguesas cai um pingo, e isso é tudo voltado para o exterior. Portanto, é um problema da atitude mental. Visualizar a infância. Visualizar o ensino e a aprendizagem. Portanto, necessitamos que estas competências motoras, estas competências sociais e estas competências cognitivas tenham um alicerce coerente com aquilo que é o corpo em ação. Mover o corpo. Mover o corpo para aprender. Nós só aprendemos quando movemos o corpo. Quando o corpo está em movimento. E ao mesmo tempo, e contraditoriamente, é necessário também que eles tenham escuta. Isto é, que haja práticas que a criança tenha capacidade de ter momentos de autocontrole. Ainda recentemente, no Canadá, institui-se que as crianças todos os dias, nas escolas, os primeiros 5 minutos do dia, são passados pernas cruzadas ou sentados na cadeira, com um simples exercício que é fechar os olhos e durante 3 minutos ficam quietos. Isso é fundamental para que o resto da escola possa continuar com empenho, com atenção e com capacidade de atividade. Quer dizer, tem que haver esta alternância entre saber escutar o corpo e saber mover o corpo. Isso é fundamental. As duas coisas. Nós hoje temos uma sociedade que leva os corpos a terem uma atenção predominantemente voltada para fora, para o consumismo, para o compartilhamento da informação. E falta muita capacidade de ensinar o corpo a ser capaz de autocontrole. Quer dizer que é só controle, é só autocontrole. Faz. Aprende movendo o corpo e escutando o corpo. É preciso. E, neste sentido, diríamos que os espaços físicos
são também essenciais. A qualidade do equipamento, a qualidade das práticas, a qualidade dos estímulos. O professor não ensina. O professor cria bons contextos, inteligentes, para que as crianças possam agir e aprender. Obviamente que este conceito tem sido utilizado no lugar do tempo para isso, mas diria que o professor ensina, é mediador através de contextos inteligentes e criativos, de modo a que as crianças possam aprender. E poder participar dessa aprendizagem. Por isso, também a investigação, através da ressonância magnética, através da encefalografia, tem vindo a demonstrar que, de facto, quando as crianças estão ativas, elas não são melhores na sua performance escolar, como também melhor na sua própria capacidade de atividade física. Isto é, ganham mais motivação intrínseca, têm mais prazer em movimentar o corpo. Vocês sabem que há algumas crianças que chegam ali em quase 3, 4 anos, quando eu estou a dar aulas, ao fim de 5 minutos, dizem: está a sentar, vamos pensar. Está a acontecer. Hoje eu sei que ao fim de 3, 4 minutos de aula, vamos pensar. 3 anos de idade. Está tudo bem. O que é que se passa? Eu vou aliás, participei em projetos em África, em que, de facto, vi coisas maravilhosas. Podem estar com a barriga cheia de fome. Podem ser crianças que passam por situações de guerra. Mas são crianças ativas, com uma postura corporal, com uma postura inferior e permissível. E fazem habilidades com o seu próprio perícias, com o seu próprio corpo, fantástico. Vejo as nossas crianças imaturas, atrasadas do ponto de vista de todo. A minha mensagem que trago aqui é para que possamos olhar melhor o lado da motricidade, o lado do jogo, o lado de ser ativo. É esta a mensagem que é. E por isso é preciso que dentro da sala de aula tenhamos também que mudar o paradigma. Começam agora a ser feitas algumas experiências sobre a forma como podemos mudar o padrão de atividade dentro da sala de aula. O corpo pode estar ativo na forma de poder aprender. Mudar as carteiras, as mesas, alterar o cenário, o decor, fazer intervalos dentro da própria sala de aula, vários momentos em que podemos fazer vários exercícios para a criança. O próprio mobiliário pode ser diferente do que tradicional. Podemos organizar as crianças em grupo, trabalhar em grupo, sentadas, em pé, ter o corpo sempre em movimento e poder aprender. Estas experiências já se fazem algumas em Portugal, as vezes podem ser feitas nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e alguns países europeus. E com grande sucesso. Quer dizer que a atividade física tem uma grande relação com a performance académica, desde que nós possamos olhar para esta necessidade do corpo ser movimentado. Como diziam há bocadinho aqui, a criança está sentada 90 minutos a ouvir o professor. Deve ser a coisa mais horrível que pode ser. É impossível. A criança não tem capacidade funcional, mas está 90 minutos. Quem disser o contrário disso? Eu provavelmente fui hiperativo também. É. Provavelmente, ainda bem, nós não tínhamos especialistas a fazer o diagnóstico desta questão e desta. Felizmente para mim, porque vivi na cidade de Leiria, assaltava ao Castelo, assaltava ao Violino, conhecia todos os pontos da cidade, ainda hoje lá vou cheirar os cantinhos todos à casa, com muita saudade, porque isso faz da minha criança interior o meu sustento. O meu sustento é essa criança interior que nasceu numa cidade de aventura e com um conjunto de histórias e um conjunto de emblemas físicos, desde o castelo até ao rio, e que os heróis eram referências essenciais na estruturação interna do meu próprio corpo e da relação que estabelecia com os outros. E provavelmente não posso esquecer da minha memória as experiências da vida, como todos nós temos uma memória que é possível analisar e comparar com o que estamos a fazer a ter. Façam esse exercício. Vejam as vossas infâncias e olhem para aquilo que está a acontecer com vossos filhos, com os vossos alunos. E por isso vão concluir que as pessoas só podem ter uma maneira de concluir estão bem distantes. Porque não dão a oportunidade de ser criança.
tudo em crescer. Por isso, a escola não pode ser, nunca, quer pública, quer privada, não pode ser um conjunto de sujeitos diferentes, que nascem com matrizes genéticas diferentes, que nascem dotados de formas diferentes e vivem todos por uma causa. A escola está hoje intensamente cheia de disciplinas, intensamente cheia de currículos, métodos curriculares e pouco tempo para poder brincar. Parece que vai haver aí uma nova profissão. Crianças a ter 17 na escola. Eu não conheço ainda o processo. Sei que está no programa do governo. Sei que já foi feita essa experiência. Posso admitir até que a criança possa ter às 8h30, às 7h30 da tarde, a fazer até coisas de profissão. Agora, não posso conceber. Faz tanto tempo. A coisa está errada. Não está aí ao fulcral da discussão. Eu não discuto o programa da escola. Discuto a discussão que é fundamental. A harmonização entre o tempo de trabalho, de pais, o tempo da escola e o tempo da trabalho. Não tem havido coragem política em Portugal, como alguns países europeus fizeram, de criar um novo modelo de trabalho para que os pais possam ter mais tempo de filhos e possam ter mais prazer de estar com eles e possam ter mais produtividade de trabalho. Quanto mais tempo eles tiverem para estar com as crianças, mais felicidade eles vão ter e provavelmente mais gosto e mais autoestima irão ter no trabalho. Hoje nós temos várias posições em burnout, isto é, em stress. Professores, médicos. Porquê? Porque somos acampados tão caros que às 8 horas da manhã está tudo num grande inferno e às 10 horas da noite está tudo num grande inferno. Não somos capazes de ter a coragem de criar aqui um modelo dinâmico, um modelo diferente de relação entre a gestão do tempo. Trata-se da gestão do tempo. Há pais que não têm tempo. Não chegam a casa completamente. Só há tempo para se casa e ponto de. E por isso significa que brincar e ser ativo não pode conciliar-se com esta cultura do medo que se instalou na sociedade, na cabeça dos pais. Há uma construção mental por parte dos pais dos perigos, da violação, do roubo, do assalto, e portanto as crianças andam agarradas para nós. As crianças vivem em cativeiro, foi exagerar a expressão. As crianças vivem completamente super. E, eventualmente, no futuro, na sua nova profissão, brasileira. E por isso, esta cultura do medo, normalmente, expressa-se de várias maneiras. Por parte dos adultos. Primeiro, uma necessidade enorme de controlar as energias, sejam filhos ou sejam alunos. Esse controle, eu costumo chamar o terrorismo do não. E estou a referir, claro, que as coisas têm que ter. A gente vive numa sociedade democrática. Estou a falar, quando tudo está em ação, os adultos ficam logo com a cabeça alta. Isto é para porque quando a criança tem a principal conquista do ser humano, que é pôr em dois pés, em dois acordos, e no momento em que tem a possibilidade de caminhar, ou de correr, começa a preocupação na cabeça do adulto. Este é um dado absolutamente precioso, que é observar como os adultos ficam observados quando a criança pode ter autismo. E o terrorismo não é isso. É o pai e a mãe estar sempre a dizer: não olha para aqui, tem cuidado, toma lá atenção, parece que é perigoso. Esta verbalização, esta inquietação, esta situação de grande fragilidade que se assiste dos pais e até alguns professores, cria nas crianças a mesma inquietação e a mesma situação de vulnerabilidade. Quer dizer que os adultos transmitem para as crianças muita insegurança. Pais inseguros ou professores inseguros criam filhos inseguros ou estudantes. É preciso ter convicção e é preciso acreditar. Eu estou a dizer àqueles pais que têm medo dar-lhes uma solução. É a única. Vir-se de baixo e deixe-se lá.
Quando está no parque infantil, ou quando está em situações em que a criança quer andar de bicicleta, quer andar de patins, quer subir uma árvore, quer fazer pá. Tem medo, você tem medo, vira pá. É claro que isto implica que nós temos um grande trabalho a fazer neste país, que é a formação parental. Temos que fazer muitas reuniões com os nossos pais. Na escola, a começar na escola. A segunda questão é mais uma vez. Para os pais, a mais dizer que é baixíssimo. Elas a mais dizer. Para as crianças é enorme. Vejam esta daquela margem. Eu estou a falar de risco físico, mental, cognitivo, de imaginação. Faz longe. Há hoje mesmo os filmes que já têm GPS para os pais controlarem o que os miúdos já. O pai está no trabalho e está a desutilizar o que é que está a. E há esta linguagem verbal, terrorista, não é? Dos medos da autonomia. As crianças nascem para ser autónomas. As crianças nascem não é para ficar na redoma da família. Nós hoje temos adolescências adiadas até aos 30. Por isso falamos de imaturidade. Eu deixo aqui uns milhares de quilómetros, como a Guiné-Bissau ou um país africano qualquer deles, e vejo crianças com 15, 16 anos já têm filhos, estão bem preparadas na comunidade. Do ponto de vista biológico, o ser humano, por volta dos 17, 18 anos, está preparado para a reprodução sexual. Hoje em dia, está a fazê-la 15 anos depois. Os mais velhos, mais problemas. Há um tempo biológico para a reprodução. É muito grave. Eu preciso dizer aos alunos da minha faculdade, logo a primeira aula, rapidamente façam filho. Porque isso é fundamental para o meu tempo. Daqui a um ano estou formado. Fundamental. Admitiria mesmo que, se fizesse nas universidades, alguma coisa para que todos fossem mais lúdicos e houvesse uma sala de reprodução sexual. Porque isso está a faltar. Está a faltar à sociedade. Provavelmente, daqui a uns anos, vamos mesmo ter, no limite, implementar esse tipo de situação. Mas há dois problemas que são mais sérios. Um é a superproteção. Aquela coisa de proteger e das. Eu sei que as famílias são cada vez mais monoparentais, famílias grandes, extensas, são protetoras, e provavelmente, havendo um filho ou dois, há mais tendência para isso. Por outro lado, a pessoa a trabalhar e bem, tem o direito de trabalhar. Mas isto tem outros problemas. Hoje as pessoas vivem completamente super. A superproteção é das maiores pragas que existe no mundo moderno. Aliás, há três doenças que não são curadas. Uma é a superproteção, outra é o ciúme e outra é a doença. São três coisas que existem que não são curadas. Na escola existem estas três doenças. Superproteção, inveja e ciúme. Por isso é que as pessoas não olham para o lado, não trabalham com os outros. Não fazem grupo, não discutem os problemas. Porque se vive na sociedade do consumo e do egocentrismo. Cada um para si. O outro é o conforto com a necessidade. Nas cidades mais a norte, por exemplo, observa-se que os pais colocam as crianças para presente para todos. Colocam as crianças para dar necessidade. Há pessoas que falam, onde é que elas estão? Foram para a natureza. Estão lá do bosque, já vão aparecer, não calma. Nós não fazemos. Nos países do sul, do lado, parte da bacia do Mediterrâneo, nós temos uma cultura perfeita. É claro que temos um planeamento urbano completamente desordenado, temos um transporte móvel impossível, temos uma série de coisas para resolver, do ponto de vista do que é a cidade. Veremos falar hoje mais sobre isso. Mas, de facto, nós temos o sul e temos um índice de mobilidade muito baixo, subimos a norte e esse índice de mobilidade é muito melhor. As crianças do norte, quando a gente olha para elas, são todas as diferentes, selvagens. E são filhos. Têm bicicleta na escola, andam a pé na escola, andam de bicicleta, vão ao parque e vivem com um padrão e uma qualidade de vida completamente diferente das nossas crianças. Isso em que tem margem completamente diferente. Aliás, julgo que um dos maiores negócios que poderia imaginar como empreendedor e empresário
era fazer as asas para Cristo. Vender as asas para Cristo. Poderia ser um bom negócio. Era um bom projeto. Um bom projeto. Confronto com a universidade. Porquê? Porque hoje o padrão educativo é dar tudo pronto à criança. Dá-se tudo pronto. É o brinquedo. É o fulano. É o papel. É o trabalho de campo. Dá-se tudo pronto. E não se vai por dentro. As crianças não são confrontadas com o problema. Nem em casa, nem na escola. Porque na escola também está tudo pronto. Certo? Está tudo pronto. As fichas, as metas, as fichas, está tudo pronto. E por isso, uma criança que cresce, não adianta disso. Não pode ser. Não pode ser adaptado. Não pode ser empreendedor. É que o empreendedor pode ficar embaixo. Eu vejo que as pessoas podem empreender. E eles não sabem que estão a falar sobre isso. Estamos pensando nas organizações da creche. No princípio. Como é que se implementa uma estratégia das crianças serem mais empreendedoras? Através do sonho, através da experimentação, através de lançar perguntas. Curiosidade, você tem que ir. Ter curiosidade. Ir à procura do conhecimento. Ir explorar. Ir estudar através da sua própria curiosidade. Mas não, está tudo pronto. E depois temos o processo. Oitavo conceito. Brincar permite combater o sedentarismo e a literacia. É a melhor maneira de combater esta flagelo que estamos a viver. As crianças têm uma grande iliteracia e têm, de facto, um grande sedentarismo. As crianças participam são ativas. Todas as vezes são ativas. Mas hoje temos que falar deste conceito de sedentarismo infantil. Como se fala em obesidade infantil, também falamos em sedentarismo. Atenção que este conceito de sedentarismo não é só um sedentarismo também mental. É um sedentarismo social, não tem a ver. É um sedentarismo emocional também. Por isso, faz uma inversão enorme. Enquanto a tecnologia emagreceu, o ser humano engordou. É estranho. É muito estranho. Parece que as coisas não foram conciliadas. Eu não tenho nada contra as novas tecnologias. Nós temos que ser uma moderna. Temos que viver com o futuro. Agora, somos capazes de emagrecer as novas tecnologias, já não somos capazes de emagrecer o nosso corpo. Mais uma vez, o nosso corpo é paga. E por isso, há letras, eletricidade física, analfabetismo, superpensão e nível. São estas as 5 frases fundamentais desta minha conferência. Os estudos de investigação têm demonstrado que as crianças têm menos capacidade de atenção motora, menos coordenação motora, quer global, quer fina, uma menor percepção da capacidade social, às vezes as brincadeiras na sala de aula no recreio já se verificam episódios em que as crianças não conseguem fazer a discriminação uma discriminação social e mais discriminação. É muito regular ver isso. Significa que há uma menor segurança e risco do jogo. Tudo certinho, tudo cheio de ambientes físicos todos formatados, parte certinho, tudo formatado. De preferência com sintéticos esses que são vendidos por empresas da cidade europeia que nos seus próprios países não vendem aqui. Porque lá é tudo terra batida e lá é tudo gravida. Não é isso. Porque aquele material não se coaduna com temperaturas de 30 graus, 20 graus. Cria uma bicheza por baixo que é pior que a areia, que a relva ou qualquer outro material de impacto. Portanto, só pode ser um país burro, comprar isto, não é? É outra via. A fazer passos infantis ou passos de jogo por catálogo, em que não há nenhuma participação das crianças, da comunidade. Milhões de euros. Eu costumo dizer que há apenas coisas novas em Portugal. Autostradas, passos infantis e rotundas. O português é muito erótico, gosta de andar à volta. Anda sempre nas bordas, nunca vai ao buraco. É estranho. Nunca vai ao edifício. Parece que ir ao edifício tem que se prolongar muito tempo. Está mais gozo andar à volta. Provavelmente extraordinário.
é feliz. Faz parte, provavelmente, da nossa cultura. Menos de ter energia. Há crianças que já não gostam de suar. O suar para elas é estranho. É uma coisa estranha, suar. Para ter mobilidade, chatice. Mover o corpo, chatice. E por isso a educação física, o desporto escolar, a atividade física informal é cada vez mais importante. Ser pensada em casa, ser pensada na comunidade. Essa atividade organizada, estruturada, é tão importante como essa atividade informal que estou a tentar falar. Mas é claro que 2, 3 horas por semana não é suficiente para conseguir ter o impacto e o efeito, tem que ser complementada com esse tempo informal da criança, fazer esse tipo de experiência. Mas não se pode mudar, obviamente, essas disciplinas das áreas de expressão. Não estou só a falar de educação física, estou a falar de expressão dramática, estou a falar da expressão plástica, estou a falar da expressão também da expressão musical. A percepção da autoestima mais baixa e também o contato social, as pessoas têm cada vez menos amigos. As pessoas esperam para ter amigos. Por isso nós temos que criar uma atividade física organizada, tanto física, claro, que permita, nas primeiras idades, principalmente até ao início da puberdade, até aos 10 anos, aquela monteira acabou de colocar uma entrevista muito interessante, em que perguntavam, sendo uma das pessoas que tem mais medalhas na escala olímpica, e perguntavam como é que era a questão da especialização precoce, fazer tudo muito cedo. E ela só para exprimir a sua opinião. E fez a notícia. Bem escrita. Ela começou aos 12 anos a fazer duração. Até aos 10 anos é preciso que as pessoas façam muitas experiências, diversas, do ponto de vista de situações inhabituais, diversidade de habilidades, ultrapassar as necessidades, problemas. Eu tenho que colocar problemas à frente. Quem é capaz de passar a bola? Lidar com o imprevisto, com o incerto. Hoje, o bom gestor de uma empresa é aquele que sabe lidar com o incerto e com o imprevisível. Não é aquele velho gestor que foi preparado para lidar com tudo aquilo que é linear. Não. Nós temos que caminhar para uma dimensão não linear. De lidar com o imprevisível. Mais nível de risco. Os professores têm que ter mais capacidade de dar nível de risco e mais capacidade de adaptação. O nono é brincar e ser ativo por uma autonomia e socialização. Isto é uma questão fundamental. Sair à rua para brincar. Hoje, como sabemos, e principalmente na cidade portuguesa, a rua está em vias de extinção. Ou, mesmo, posso dizer, está aqui. Já não se brinca. Sair à rua para brincar deixou de ser um vocabulário das crianças portuguesas e dos pais. Ninguém imagina a consequência que isto tem ao nível da saúde mental, da saúde física e da saúde social. Uma grande parte das coisas que estão a fazer na nossa vida foi feita nos nossos dias na rua. Claro que não se pode pôr. Pode. Nós podemos mudar a sociedade, mudar as ruas, mudar a política habitacional, mudar a política da vida. Mudar da vida na rua. Não estou a dizer nada de mal. Nós fizemos um estudo recente que o professor Frederico, logo à tarde, vai falar comigo. Foi um dos autores deste estudo. Em 16 países de todo o mundo, sobre a independência de mobilidade das crianças, que aqui quer dizer nível de autonomia, ou como é que os pais autorizam as crianças a serem autónomas, nós ficamos em 14º lugar. Atrás do Sri Lanka. Atrás do Brasil. País, violência. O nosso lado está a Itália. Claro que pode estar. Itália, a Grécia, Espanha. Este sul da Europa, ninguém percebe o que é que está aqui. Em relação à autonomia e desenvolvimento da criança e adulta. Estamos a falar de quê? De sozinho até para a escola, de atravessar as ruas, de andar de bicicleta, de sair depois de escurecer. E vejam que as nossas porcentagens são paupérrimas. Paupérrimas. As crianças têm a maior parte do tempo sentadas. Na escola, no sofá, frente ao ecrã. Passou-se muito rapidamente da trotinete para o carro. Muito rápido. E por isto nós temos que criar cidades mais saudáveis. Temos que começar a estudar isso uma dimensão tecnológica.
Claro que a aula de educação física é importante. Claro que brincar com o recreio é importante. Claro que o pai ter mais tempo para o filho é importante. Mas temos que mudar isso. Convidar as pessoas a ir à rua. Aqui ao nosso lado em Espanha, vive tudo feliz, nos copos e a dançar até às tantas da noite. Fazem a festa e depois aqui passamos todos por isso. Nem vamos às festas e vivemos numa violência e num stress enorme, todos deprimidos. Parece que o nível de pressão é enorme. Coimbra de Matos escreveu isto na semana passada no público uma pequena entrevista que eu acho notável, em que ele diz: o povo português é medroso. Tudo bem. Se nós não desenvolvemos a nossa capacidade mental de sermos positivos e acreditarmos na nossa vida, nós não transformamos a realidade. Na nossa mente está todo o poder de realizarmos tudo que é de queremos. Como professores, como pais, ou como empreendedores. Nós não tratamos a nossa mente positiva. Andamos a tratar da nossa mente negativa. E isso é preciso. E pode ouvir. O professor que entra na sala de aula, vai zangar com a vida, como é que pode ser? Não pode. O professor que entra na sala de aula, muitas vezes está no carro dela. Só pela postura com que ele se apresenta. Porque ele vem triste, vem magoado, vem coitado, não vem com convicção, com paixão, com postura. Isto é que precisa dessa segurança. Não é pelo agarrar a mão, não. Pela convicção, pela paixão. Como do pai. Olha não. O pai é ainda para você. O pai é mais músculo, a mãe é mais sensibilidade. E por isso, o 10º conceito, tempo para brincar e estudar tudo exterior é uma prioridade para as crianças do nosso tempo. Recentemente, nos Estados Unidos da América foi publicado um artigo pela Associação Americana de Pediatria, e o título era Go Out and Play. Deixem as crianças ir para a rua e brincar. Levem as crianças para a rua e brincar com elas. Isto é, os psicólogos, os pediatras, fazem as consultas. O melhor conselho que podem dar aos pais é brincarem mais com as crianças dos filhos e saírem para a rua e desfrutar do espaço natural. Há crianças na cidade portuguesa que não conhecem a natureza, que não têm experiência na natureza, que não saem da escola para a natureza. Vivem todos fechados, dentro de casa. E por isso é preciso que as crianças sejam mais salvadas, que as crianças se sujem. É preciso que elas deixem a prisão, deixem visualizar o espaço pela sistema visual e passem a viver com o corpo inteiro. E ter mais margem de risco, obviamente. Mesmo nas nossas aulas, nós devemos ter com elas há coisas que são surpreendentes. Eu quando sei que as minhas crianças ali no Japão, no trabalho, muitas vezes não é a atividade física que elas têm de fazer. É o bicho de conta, é o orgulho, são coisas que elas desconhecem. Aqui encontramos uma cobra, dentro da sala de aula, mas no trabalho, encontramos uma cobra. Uma pequenina. Foi um espetáculo. Os alunos estavam lá assistindo e viram todos. E as crianças eram todas ali a adorar a cobra. As crianças são puras. Não são aplicadas, mas são puras. Os adultos têm que. Depois dizia-me uma aluna: professor, eu tenho pânico. O que é que está na cara dele? Naquela cobra. O que é que ela vai ser professora? Quando encontrar uma cobra. Não estou a dizer nada mal. Portanto, o conceito que dou é: não atrapalhem as crianças. Deixem-nas brincar livremente e ter participação ativa. Ter participação ativa. Na escola, na sala de aula, na cidade, em casa. Ter mais participação. Ouvir mais as crianças. Esta também é uma grande diferença entre a filosofia, a educação dos países nórdicos e dos países europeus. Brincar, mover-se, sonhar na infância é preparar empreendedores. Se queremos uma sociedade empreendedora mais produtiva para combater esta dívida, é investir nas primeiras idades. Para termos, de facto, cidadãos inteligentes, cultos e empreendedores. O empreendedorismo não se faz com preço total. Já vai para a classe política que é tudo a
Por isso, o conselho para mim estratégico para dar sentido a toda esta comunicação é este 13º conselho. O problema não está nas escolas científicas. Até por isso é conveniente para a Associação Nacional de Pais, é conveniente para os próprios pais. Mas ninguém só para a pergunta. Que é mexer no trabalho. Mexer no tempo de trabalho. Há países em que começam a trabalhar às 8 da manhã, às 4 da tarde, para o carro. Tu buscar os filhos, vai-te brincar para fora. Isso acontece na Austrália, acontece no Canadá, acontece em alguns estados americanos, acontece em alguns países do norte, a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca. Porquê é que não falamos dessa pessoa? Porquê é que esta força, esta resistência de querer mudar o modelo, de mudar o paradigma? Podemos ser todos mais felizes, andarmos com mais autoestima, termos mais tempo aos filhos e produzirmos paz. Portanto, esta é a mensagem. Porque, no fundo, os pais querem que os filhos sejam mais tempo na escola e os filhos querem que os pais sejam mais tempo em casa. Mudança de paradigma é preciso urgentemente. Este é o modelo que nós utilizamos numa escola que trabalha há muitos anos, que é a Cooperativa de Ensino. Nós começamos as técnicas de aprender há muitos anos, que há, obviamente, a escola moderna. Mas, no fundo, são 3 eixos. Enquanto que qualquer modelo pedagógico deve consertar. Que é, eu sou corpo, eu sinto o mundo. Porque eu sou corpo. É o primeiro ponto. Eu, como corpo. O segundo eixo, que é relacionado eu como corpo. Tudo está relacionado com o conhecimento, a aprendizagem, o reconhecimento e também a imaginação de fazer coisas em conjunto. Em par ou em grupo, grande ou pequeno. E o terceiro é conhecer o mundo. É preciso conhecer o mundo visual. Viver a economia, obviamente, mas também conhecer as propriedades do visual. O mundo é inseguro, claro. O mundo é complexo, claro. É preciso compreender a complexidade. O conhecimento não pode ser dado como certo, como definitivo. O conhecimento tem que ser transmitido como certo. Como algo que está sempre em construção. Deus também é frágil. Também está em desenvolvimento, como ser humano. E por isso significa uma visão evolucionista. Na escola tem que estar aqui. A escola não pode passar. Não pode estar há 40 anos com o mesmo modelo. Tem que haver um grande passo sobre a educação. E por isso é preciso combater todas as doenças do século. Uma cultura sedentária, uma densidade populacional de tráfego urbano, temos que mudar os modelos de organização da cidade, a segurança das crianças, também temos que pensar nisso, acabar com esta questão da agenda de milhares de crianças têm, o contato com a natureza que é inexistente, e combater, obviamente, a inatividade física, o excesso de peso, a obesidade. Esse é o grande desafio do século XXI. E, acima de tudo, incluir uma nova variável. Vou pedir desculpa se atingir alguma pessoa que tenha uma concepção mais rígida do ponto de vista pedagógico. O século XXI vai ter que encontrar uma nova variável e juntar a todas as outras cientificidades nesta situação. E é o mundo espiritual. Não é da religião, é espiritual. Quer dizer que essa dinâmica espiritual tem que ser assumida. Essa subjetividade não é fé, não. É a capacidade de eu ter desenvolver essa dinâmica subjetiva de intuitiva, de perceber essa harmonia, essa visão holística do que é o corpo e viver a vida. Você provavelmente é um grande disparate, mas para mim não é disparate para todas as pessoas. Toda a sociedade. Toda a sociedade. E isso é preciso também educar as crianças a serem capazes de descobrir essa vertente espiritual. Por isso é tão importante o controle do corpo. Há crianças que não conseguem estar o corpo. Há crianças que têm imagens que são tão grandes que não conseguem estar o corpo. Não conseguem estar quietos. E é preciso pô-las a mexer. E ter prazer em mexer. Portanto, controle do corpo, controle do objeto, controle do grupo. Muito obrigado. Em nome da Comissão